Nada na história acontece por acaso. A história de nossa civilização está eternamente em construção. Todo acontecimento histórico, seja grande ou pequeno, seja uma mudança radical ou algo que permaneceu igual por séculos, é consequência de eventos anteriores. I have a dream. Tudo é tão encadeado que basta tirar um elo dessa corrente, como um fato ou uma figura importante, para mudar completamente a nossa história. E hoje eu vou explicar para vocês como Napoleão Bonaparte fez o homem pisar na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 50 anos atrás, o ser humano saiu do seu próprio planeta para pisar na Lua. Isso foi comemorado em todo o mundo. O primeiro passo de Neil Armstrong na Lua foi, sem dúvida, uma das maiores conquistas científica, política e militar já alcançada pelos Estados Unidos. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Mas o que isso teria a ver com o imperador da França que faleceu muito antes do homem sequer pensar em pisar na superfície lunar? Pois é, meus queridos amigos, esse é o propósito desse novo quadro, mostrar que tudo o que acontece na história está interligado. Os principais eventos que escreveram a história do mundo não são aleatórios. Na verdade, existe uma forma de conectar tudo o que aconteceu na Europa por causa do Napoleão ao dia em que Neil Armstrong pisou na Lua. Duvida? Então vamos começar olhando a história de Napoleão Bonaparte. Ele nasceu em 1769 e rapidamente se destacou no exército da França, virando comandante de todo o exército francês com apenas 26 anos. Aliás, ele se tornou tão popular na França que ganhou o apoio da burguesia e de vários políticos, que foi suficiente para ele dar um golpe de estado e se tornar cônsul, passando a governar com poder total em 1799. Tá, Castanho, mas o que isso tem a ver com o homem pisar na Lua? Calma, não vamos apressar as coisas. O negócio é que Napoleão era tão adorado na França que logo se declarou imperador. E como ele queria criar uma nova Europa dominada por ele e suas ideias revolucionárias, chamou seus generais e disse: ó, me dá aqui esses soldados, tá? Que eu vou conquistar o continente inteiro. Vai, manda aqui. E foi exatamente o que ele fez. Nosso amigo Bonaparte começou a conquistar uma vitória atrás da outra, criando um império que se estendeu por quase toda a Europa Ocidental. Aliás, quem viu o vídeo sobre a história do Brasil vai lembrar que foi isso que fez a família real portuguesa vir para o Brasil. Eles estavam fugindo do Napoleão. O único lugar que ele não conseguiu invadir foi a Inglaterra, que era sua grande adversária. Mas, infelizmente, seu império enorme não durou muito. O Napoleão invadiu a Rússia e acabou se ferrando porque os exércitos russos usaram a tática da terra arrasada. Ela funcionava da seguinte maneira: o exército russo começava a recuar, queimando tudo no caminho. Cabanas que poderiam servir de abrigo, plantações ou qualquer alimento que sobrasse para os franceses. Por isso eles acabaram tomando uma surra do maior aliado russo, o General Inverno. Mas é importante lembrar que Napoleão mudou o mundo em que ele vivia. E não só porque ele construiu um império enorme, mas porque todas as mudanças que ele promoveu nos países conquistados tiveram grande influência na história. Mas o que importa para nós aqui é o nacionalismo. Lembre bem dessa palavra, nacionalismo. O Napoleão foi responsável por organizar o primeiro exército popular da história, ligado à ideia de nação. Seus soldados e oficiais se sentiam unidos ao povo francês e estavam dispostos a tudo pela sua pátria. Ao mesmo tempo, Napoleão atropelava a cultura, a identidade e a autonomia dos povos que conquistava, tentando transformar todo mundo em cidadãos do seu império. Quando esse império começou a ruir, rolaram várias explosões de nacionalismo na Europa como uma resposta à opressão francesa. Os povos conquistados não queriam só se ver livres de Napoleão. Eles queriam dizer: aqui não é só um amontoado de pessoas, mas sim uma nação, e ninguém vai mexer com a gente. Sai com esse negócio de Napoleão, sai daqui. E com isso nós damos mais um passo em direção à Lua. Porque esse processo de nacionalismo rolou numa época em que vários países europeus se desenvolveram e agora estavam disputando territórios em outros lugares do mundo, sempre em busca de matérias-primas e novos mercados para suas fábricas e bancos que cresciam cada vez mais. Esse foi o auge da Revolução Industrial no século XIX. Era um novo momento no capitalismo mundial. Então começamos a ter vários impérios na Europa. Mas peraí, o que é um império?
Nesse nosso caso, império é uma nação que controla e explora vários outros povos e territórios que geram riquezas para ele. Então começamos a ter vários impérios na Europa, todos eles administrando colônias em diversos locais do planeta. A Inglaterra tinha um monte de colônias, a França tinha um monte de colônias, todo mundo competindo entre si. Menos quem? Menos a Alemanha. A Alemanha só se unificou formando um país no final do século XIX, mas isso aconteceu um pouco tarde demais. Veja bem, a Alemanha tinha uma economia forte, uma indústria forte e um nacionalismo fortíssimo, mas isso de nada servia. No final das contas, eles ainda acabavam ficando abaixo de todos os outros impérios europeus. Isso é muito importante. A Alemanha chegou atrasada na festa do imperialismo, então além de ter poucas colônias, as que eles tinham eram justamente as piores, com menos recursos disponíveis. É por isso que no começo do século XX, a situação na Europa estava insustentável. Você tinha vários impérios disputando cada centímetro de terra do planeta, uma tensão política enorme temperada pelo nacionalismo de cada um desses povos, e um império alemão armado até os dentes e meio emputecido porque não era dono de nada. E você sabe o que aconteceu por causa disso? Pois é, a Primeira Guerra Mundial, que inclusive já ganhou um vídeo completo aqui no canal. Ela começou em 1914, colocando Inglaterra, França e Rússia de um lado, lutando contra os impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Só que a briga não ficou só entre esses 6 gigantes, porque mais um monte de nações se meteu na guerra. Teve briga na Europa, no Oriente Médio, na África, na Ásia, em vários lugares. Mas as coisas começaram a se definir quando a Itália, que era aliada dos austro-húngaros e alemães, mudou de lado, virou a casaca e entrou na guerra ao lado de Inglaterra e França. Depois a Rússia abandonou o conflito por causa da Revolução de 1917 e os Estados Unidos entraram no quebra-pau, também se aliando com ingleses e franceses. A guerra acabou em 1918, fazendo vários impérios desaparecerem e mudando completamente o mapa da Europa. Tá, Castanhari, mas mudou o mapa da Lua? Calma, pessoal, a gente já viu aqui como as conquistas de Napoleão levaram ao nacionalismo e ao imperialismo do século XIX, e como isso levou o mundo para a Primeira Guerra. Mas ficaram faltando aí uns 50 anos até o homem pisar na Lua. Então vamos caminhar em sentido à Lua. A principal consequência da Primeira Guerra se desenrolou dentro da Alemanha, que foi derrotada, mas não perdeu a guerra. Mas como isso é possível? Simples, a Alemanha nunca chegou a ser invadida de fato. Ela passou a guerra inteira na ofensiva, quase conquistando a França, inclusive. Só que as várias derrotas que os alemães sofreram no final da guerra criaram uma crise política que fez o império cair, e esse novo governo da Alemanha resolveu assinar um pacto de cessar fogo que acabaria com a guerra. Só que assim, o povo alemão não gostou muito disso, especialmente os militares. Eles se sentiram traídos por esse novo governo, principalmente depois da assinatura do Tratado de Versalhes, que colocava a Alemanha como culpada da guerra. Com isso, a Alemanha sofreu várias penalidades. Ela teve que abrir mão de territórios, foi proibida de criar um exército grande e, principalmente, teve que pagar uma multa astronômica para os países vencedores, o que literalmente destruiu sua economia. Claro que o povo alemão foi ficando cada vez mais bravo e começaram a surgir vários movimentos radicais nacionalistas no país. E um deles pregava que a culpa da Alemanha estar na merda era dos judeus e dos esquerdistas. Esse movimento, que também pregava o fim do Tratado de Versalhes, era liderado por esse cara aqui. Sim, ele mesmo, Adolf Hitler, que à frente do partido nazista foi ganhando cada vez mais poder até se tornar chanceler, e pouco depois o Führer, o líder alemão. Ele fez a Alemanha voltar a crescer ignorando o Tratado de Versalhes, investindo cada vez mais em indústrias e armas. Só que não demorou muito e Hitler também começou a anexar e invadir territórios vizinhos. O planeta ainda nem tinha se recuperado da Primeira Guerra e a Alemanha e seus aliados, Itália e Japão, decretaram que era o momento de uma nova guerra mundial, maior ainda, que rolou principalmente na Europa, na Ásia e no norte da África. Assim como aconteceu com Napoleão, Hitler conquistou quase toda a Europa ocidental. Só não conseguiram invadir quem? A Inglaterra. Em 1941, os Estados Unidos entraram no conflito depois que os japoneses atacaram a base de Pearl Harbor, no Havaí.
Mas a maionese nazista começou a azedar mesmo quando os alemães foram para cima dos russos, que colocaram em prática a mesma técnica da terra arrasada usada contra Napoleão. E aí as tropas nazistas foram completamente dizimadas em uma nova campanha do já famoso General Inverno. Resultado disso, a Alemanha perdeu a guerra de novo e Hitler se suicidou em seu bunker. Pouco depois, os americanos soltaram 2 bombas atômicas no Japão, destruindo as cidades de Hiroshima e Nagasaki, encerrando de vez a guerra. Só que quem conhece um pouco de história sabe que, na verdade, as bombas atômicas fizeram mais que acabar com a Segunda Guerra Mundial. Elas também começaram a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e saíram do conflito como as maiores potências do planeta e começaram a disputar palmo a palmo a sua influência no mundo. Rolaram várias disputas indiretas entre esses 2 países, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E uma das grandes disputas era a corrida armamentista. Era algo meio doentio porque americanos e soviéticos queriam demonstrar que tinham armas cada vez melhores, capazes de destruir vários países de uma só vez. Tudo para mostrar que eram mais poderosos que o outro lado. Foi graças a isso que o homem pisou na Lua, porque nessa época rolou também a corrida para ver quem tinha o foguete mais eficiente. Sim, estou falando da corrida espacial. Os soviéticos saíram na frente nessa corrida, lançando o primeiro satélite e o primeiro homem no espaço. Mas o jogo virou. Os Estados Unidos, que havia acabado de criar a NASA, estava injetando milhões de dólares em avanços tecnológicos e pesquisas. Esse investimento teve um retorno muito especial no dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Pequeno passo para o homem, que foi um grande salto para a humanidade, marcou o fim da corrida espacial. Agora, sabe o que é mais importante? Isso só aconteceu porque americanos e soviéticos estavam pesquisando a tecnologia de foguetes que foi criada na Segunda Guerra pelos nazistas, quando Hitler queria ter mísseis que atingissem alvos cada vez mais distantes de Berlim, especialmente Londres, que eles nunca conseguiram invadir. Uma parte dessa tecnologia alemã e dos cientistas nazistas por trás dela ficou com os americanos, já a outra com os soviéticos, e foi a partir daí que a corrida espacial começou de verdade. Então, o homem pisou na Lua por causa da tecnologia dos nazistas, e o nazismo nasceu como consequência da Primeira Guerra, que teve como uma das suas causas o imperialismo, que rolou devido à resposta nacionalista dos países europeus contra as conquistas de Napoleão Bonaparte. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Se vocês gostaram desse projeto novo, onde eu conecto esses acontecimentos e figuras históricas, deixe o seu gostei, porque aí eu sei que vocês estão gostando e que querem que eu continue. É muito importante também que você se inscreva no canal, clicando no botãozinho aqui embaixo, e que me siga lá no Instagram, que é @fcastanhari, tem um link aqui na descrição também, porque eu sempre aviso lá também quando tem vídeo, e aviso também de outras coisas que eu não falo aqui no YouTube, então é importante me seguir lá no Instagram também. O vídeo de hoje contou com as ilustrações do grande Gabriel Infantil, e no próximo vídeo dessa série eu abrirei espaço para um novo ilustrador, assim a cada novo vídeo teremos um estilo diferente para você apreciar. E calma, não vai embora, que é isso, porque você já tá indo? Clica aqui para ver o Nostalgia sobre Albert Einstein, que tá muito legal, muito mesmo. Beijos, obrigado pela audiência, é nóis.